entre Atos 14 e Atos 15, a igreja está em plena expansão. Vocês viram isso, a igreja está crescendo, está multiplicando o número dos discípulos, só que também os problemas estão crescendo, os problemas estão aumentando. Isso aqui é uma outra versão da Bíblia, na linguagem corrigida. E aí o Tiago, ele vai escrever uma carta para a igreja. O título de Tiago, eu colocaria: como transformar dificuldades ou provas ou tribulações em triunfo, em vitória. Como transformar as lutas, porque a igreja, até agora, quantos problemas nós vimos que a igreja estava enfrentando? Me cita alguns problemas, eu vou repetir aqui. Quantos problemas que a igreja estava enfrentando? Uma má distribuição de alimento, ela teve que tratar aquele problema, né? Criou uma certa tensão na igreja lá no início, né? Lá em Jerusalém. O que mais? Perseguição, movido pela inveja dos incrédulos judeus. Então, eles estavam tendo um problema de maus tratos e sendo lançados nos cárceres para ser maltratados, mortos, né? Tiago, o apóstolo, já tinha morrido pela espada de Herodes. Havia problema de falsificar dons espirituais na igreja, coisa que você jamais imaginaria. Gente, era igreja na época dos apóstolos, não era a igreja do século 21. Os apóstolos estavam lá presentes, né? E eles estavam falsificando os dons espirituais, né? Que mais? Quais problemas estava tendo? Além desses. Oi? Divisão. A própria igreja, lembra que os judeus que vieram lá de Antioquia, lá em Listra, irritaram, foi a palavra que foi usada lá, irritaram os discípulos. Então a igreja está se deixando levar pela ira. Então você tem um monte de situações que uma carta apostólica para a igreja era necessária. Uma carta do Espírito Santo, né? Tiago não era apóstolo, tá, gente? Esse Tiago aqui é o irmão de Cristo, que escreveu essa carta. Por quê? Porque o apóstolo tinha morrido, né? Lá em Atos, deixa eu ver, Atos 8, é Atos 8 que fala que o Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar, e dentre os quais matou Tiago, e Pedro foi solto. Aí, ó, isso mesmo. Obrigado, viu, Isabela? Atos 12. Tá lá, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada Tiago, irmão de João apóstolo, tá? Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, né? E queria entregar Pedro depois da Páscoa, e Deus liberta Pedro, é isso mesmo. Então, nós estamos vendo que mesmo a igreja, nos dias dos apóstolos, enfrentava grande luta e sofrimento. Eu não sei quando foi que a igreja começou a torcer a mensagem para dizer que a igreja vai viver vida gloriosa o tempo todo. Teve um momento na igreja que havia paz e alegria no Espírito Santo, e a igreja estava crescendo em números. Lembra? Teve um momento, mas foi apenas um momento. A regra geral, a igreja sendo perseguida e maltratada. Eu vou listar alguns problemas que vocês não citaram, que a igreja estava passando, para você saber. Eu marquei 9 problemas aqui.
Número 1, estava passando por duras provações. Não era provação boba, era duras provações. Não era o desemprego, irmão. Às vezes eu fico desempregado, mas minha esposa trabalha, me ajuda. Eu falo com o irmão da igreja que eu estou precisando de alguma coisa, ele me dá uma força. Não é isso. Era morte, era maus tratos, era duras provas. Número 2, eles estavam sendo tentados o tempo todo a pecar, a voltar para o pecado. Lembra que eles eram, principalmente depois que o evangelho chegou aos gentios, eles eram uma igreja nova, né? Então, assim, não tinha como fala, como um povo é muito antigo, né? Que nem os judeus. Eles tinham uma tradição milenar, né? Milenar. Eles temiam a Deus. Mas os gentios não. Os gentios seguiam os deuses pagãos, né? Com as suas luxúrias e com seus medos, né? Por quê? Porque era assim que eles entendiam. Então, agora, e eles não tinham perseguição, né? Quando estava seguindo Júpiter e Mercúrio. Mas agora, seguindo Jesus, eles vão passar por duras provas. Então, ser tentado voltar para a antiga religião era muito fácil, era muito tentador. Número 3, alguns irmãos estavam sendo humilhados pelos irmãos ricos. O que aconteceu com a igreja de Atos 2? Boa pergunta. Boa pergunta. Atos 2, a igreja tinha um só coração, uma só alma, ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Mas com a perseguição e a igreja saindo das terras de Jerusalém, os irmãos começaram a ficar meio que mesquinhos. E os ricos estavam realmente humilhando os pobres. Enquanto outros ricos, literalmente, estavam roubando os pobres. Puxa, roubando. Que igreja problemática, né? A gente às vezes acha que temos problemas nas nossas igrejas. Temos, não vamos negar. Mas são tão pequenos em comparação a esses problemas, né? Então, os ricos, além de humilhar, estavam defraudando, na verdade, retendo o salário dos trabalhadores, né? Seu salário já está de volta, tá? Já voltou. Eu fiz a programação até amanhã, então se você ainda não recebeu, até amanhã é sexta? Até sexta, você consegue receber. Porque eu tive que programar, né? Assim, eu não consigo fazer de uma vez. Número 4, alguns líderes da igreja estavam buscando posição dentro da igreja. Esqueceram que era serviço, esqueceram que era ser padrão para os fiéis, no exemplo, na fé, na pureza, no amor, né? E eles agora querem exercer domínio, autoridade na igreja. De lá para cá a coisa não mudou muito não, tá? Alguns líderes alguns presbíteros estavam buscando posição de liderança na igreja. Os líderes buscando posição na igreja. Depois que os ricos, né? Os ricos, isso. Alguns irmãos, né? Estavam buscando posição, né? Na liderança da igreja. Antes da gente ler a carta de Tiago, nós estamos vendo todos os problemas que tinha lá. E quando você lê Tiago, acabou. Você vai, olha que é verdade. Número 5, alguns irmãos não estavam vivendo o que estava pregando. Acho que esse tem sido um grande problema hoje. Sabem a Bíblia, pregam a Bíblia, mas negam o poder de Deus com as suas obras. Então,
Tem sido um grande problema desde o princípio da igreja até os dias de hoje. Espero que não seja o seu problema, nem o meu problema. E se você vê que é o meu problema, então vem falar comigo, me ajuda a sair disso. E se eu ver que é você, me dá liberdade de falar com você. Outros irmãos estavam vivendo realmente uma vida mundana dentro da igreja. Mundana. Os irmãos não estavam vivendo uma vida mundana mesmo. De raiva, de briga, de ódio. Mundana mesmo. Estavam se destruindo dentro da igreja. Irmãos vivendo uma vida mundana. Mas por que a igreja chega? Porque a igreja está crescendo, irmãos. A igreja crescendo, os problemas vêm. Eu prefiro que a igreja cresça com todos esses problemas e nós, com a graça de Deus, usando as escrituras, ajudamos, né, os irmãos a se corrigirem e se torna uma igreja poderosa, do que uma igreja minúscula, sem problema nenhum, mas também não está pregando, não está crescendo, não está... Então, lembra que vimos ontem que Deus está fazendo grandes obras, que se forem faladas, ninguém acreditaria, né? Então, Deus tem feito grandes obras. Nos últimos dias, através do discipulado dos irmãos, mais de 100 pessoas foram batizadas. E Deus julgue, né? Quem são deles, quem não são, quem desceu a água honestamente, quem não desceu, isso não é nossa alçada, né? Mas partindo daqui, né? Partindo literalmente desse prédio, né? Charles ia ficar muito feliz com isso. Você não quer morrer hoje e ir lá no céu falar para o Charles que o Instituto, só nesses últimos meses, batizou mais de 100 pessoas? Evanildo, você gostaria? Não, né? Deixa ele descobrir isso nos portais eternos. Deixa. Número 7. O Papa recentemente pediu até para as sogras tomarem cuidado com isso. Eu gostei que o Papa falou isso. E cuidado com a língua. Então, havia irmãos que estavam tendo problema com a língua, falando coisas que não deviam e não estava edificando, mas destruindo. Então, não dominava a língua. Esse é o 7º, né? Irmãos não conseguindo dominar a língua. Lembrando que nós fomos feitos por Deus para dominar tudo. Mas alguns irmãos não estavam conseguindo dominar a língua. Outros simplesmente estavam deixando de congregar. Simplesmente estavam deixando a igreja. Por causa das pressões, das perseguições, né? Lembra da parábola do bom semeador? Uma parte da semente caiu entre os espinhos, pessoas nasceram rápido, lembra? Mas os espinhos vieram e sufocaram. E lá fala que os espinhos eram as preocupações deste mundo, né, e as perseguições. Né? Então, alguns estavam deixando a igreja. O 8 estava afastando do Senhor, deixando a igreja. Lembra da parábola do bom semeador? O semeador saiu a semear, aí uma parte caiu nos espinhos. Elas cresceram, frutificaram, mas os espinhos sufocaram. E Jesus falou que os espinhos eram perseguição e as preocupações com as coisas desta vida. A preocupação com as coisas desta vida sufoca a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente. Então, você tem que pôr sua confiança em Deus e saber que o Senhor é bom, mesmo quando você não tem nada para comer em casa. Dê graças e você vai ver um milagre de Deus na sua vida.
Mas mesmo tendo e você murmura, às vezes você só tem o arroz e o feijão e não tem a carne. E você reclama, até o que você tem, que é o arroz e o feijão, Deus vai tirar. Por que Deus vai tirar? Porque Ele falou que vai tirar. Até aquilo que Ele tem, será e dado para aquele que tem mais. Não foi a pregação de domingo? Aqui? Pelo Eudúcio? Então, mas se você dá graças, você não tem nada. Você fala, Pai, obrigado. Eu vou aproveitar esse momento para jejuar e forçadamente, porque eu não tenho o que comer, não é porque eu quero, sendo honesto com Deus, é porque eu não tenho. Você vai ver um milagre de Deus na sua vida. Agora, se você tem algo e ainda reclama, até o que você tem, Deus tira. Então, vamos dar graças. Quantos pães precisou para Deus alimentar um exército de 5.000 homens? E quantos peixinhos? Quantas vaquinhas Deus precisava para alimentar uma cidade inteira com leite e mel? Nem precisava de abelha, só de uma vaquinha. Uma. Essas passagens estão na Bíblia para quê? Para a gente lembrar. Senhor, basta uma abelha. E na minha casa tem muita abelha. E minha cachorra mata todas. Eu vou ter que falar, Senhor, primeiro o Senhor dá um jeito na minha cachorra, para não matar as abelhas. E dessa abelha, enche meu jarro de leite e mel. Eu posso falar diferente, porque o Senhor fez isso lá em Israel. Número 9. Havia irmãos vivendo em pé de guerra uns com os outros. Em guerra mesmo, tá, irmãos? Uns com os outros. Eu quero que você note agora 3 virtudes que caracteriza, que você vai ver no livro de Tiago, que caracteriza uma vida madura na fé. Primeiro, 3 coisas que vai mostrar que você é uma pessoa madura na fé. Perfeita no sentido de maduro, como Jesus falou, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito no céu. Como Timóteo falou, que toda escritura, não Timóteo, Paulo falando a Timóteo, toda escritura é inspirada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa ideia de perfeição, de ser capaz de realizar toda boa obra. Primeira coisa, o que mostra maturidade cristã, controle da língua. Controle da língua. Número 2, cuidado, quando eu falo cuidado com os necessitados, você importa com os necessitados, você cuida. Você usa o que você tem, não é o que você não tem, irmãos. E às vezes, chega situações que você já desprendeu todos os recursos que você tem, e chega mais uma necessidade. Você não se dá por satisfeito, dizendo, eu já dei tudo que eu podia, já fiz tudo que eu podia. Não, mas tem esse problema, Deus tem esse problema. Eu não tenho mais recursos, já distribuí tudo, mas temos esse problema. Deus vai ver que você importa. E número 3, a pureza pessoal. Jesus é muito incisivo quando ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele é muito incisivo nisso. Ele falou que os puros de coração verão a Deus. Então Jesus está mostrando para nós que a verdadeira religião, ou a maturidade espiritual,
passa por uma vida de pureza, uma vida que importa com o próximo e uma vida que controla a língua. Controla a língua. Beleza? Então, indo para o livro agora de Tiago, como transformar esses conflitos que acabamos de ver, esses problemas que acabamos de ver, em bênção, em como transformar o mal em bem, né? Como mudar essa história da igreja. Então, Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, escreve essa carta. E por que eu estou afirmando que é Tiago, irmão de Jesus Cristo? Porque na Bíblia havia 3 Tiago. Alguém lembra deles? Havia 3 deles, né? Tiago apóstolo, que era irmão de João, filho de Zebedeu, né? No grego é Zebedeu. Aí tinha um outro apóstolo, que era filho de Alfeu. Tiago, também era um outro apóstolo. Ele era Tiago, filho de Alfeu. Então, tinha Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu, que já tinha sido morto pela espada de Herodes. Então, não pode ser ele, né? Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia não fala nada sobre ele, então não vai ser o que vou falar. Se a Bíblia calou aqui, então... Mas todos os apóstolos, existe um material muito bom, falando da vida dos 12 apóstolos, onde eles viveram, trabalharam e morreram por causa da fé. Todos eles morreram por causa da fé. E aí sobrou então Tiago, irmão de Jesus, né? Filho de Maria com José. Você vê isso nos evangelhos, né? Que Maria e José tiveram filhos depois do nascimento de Jesus. E, então, esse Tiago é irmão de Jesus. Fala meio irmão? É isso? Meio irmão, né? Tá. Só que esse Tiago, ele era incrédulo, ele não acreditava em Jesus, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, mas por causa da atitude de Jesus em relação à sua família incrédula, qual foi a atitude de Jesus? Basicamente 3 comportamentos ressaltava. Primeiro, Jesus não deixava que a sua família determinasse a sua agenda. Quem determinava a agenda de Jesus? O Pai Celestial, né? Número 2, Jesus não impunha a sua fé sobre a sua família. Você nunca vê Jesus dizendo, vocês vão para o inferno, porque vocês não creem em mim. Né? Ou, vocês são judeus, não pode fazer isso. Hoje é muito comum a gente ouvir isso. Você é cristão, você não... Aí o filho fica desanimado em casa, porque o pai usa desse artifício que não é de Deus. Aí o filho fica desanimado e abandona a fé. Então, Jesus não impunha a sua agenda, mas também não permitia sua família controlar a sua agenda. E Jesus serviu a sua família. Jesus serviu eles. Eles eram incrédulos, mas Jesus serviu. Está lá em João 7, mostrando que a família dele era incrédula. Se você ler os evangelhos, você vai achar onde Maria e seus parentes achavam que Jesus estava louco. E quando Maria e seus filhos vão para tirar Jesus de onde ele estava ensinando, ele olha para as pessoas e ele diz, meus irmãos e minha mãe são os que fazem a vontade do meu Pai. Nessa passagem, Maria e os irmãos de Jesus querem arrancar Jesus daquela situação. E às vezes sua esposa vai querer te arrancar do ministério. E você vai ter que dizer não. E você vai ter que lembrar que a mãe de Jesus e os irmãos dele tentou arrancá-lo, porque achava que ele estava louco. Porque não tinha tempo para comer, não tinha tempo para beber, só estava trabalhando, tinha muita gente para ajudar. Às vezes seu marido, às vezes seus pais, os filhos.
As pessoas vão dizer, aí você tem que lembrar, não, tentaram tirar Jesus. E ele continuou, então eu vou continuar. Né? Então, a Bíblia fala que Tiago, que escreveu esse livro, era um grande servo de Deus na cidade de Jerusalém. Eu vou evitar a palavra líder. Isso dá sinônimo de autoridade. E quem tem toda a autoridade no céu e na terra? Jesus Cristo. Então você não tem nenhuma. E se alguém alega ter, está errado. Só Cristo tem autoridade. Então ele foi um grande servo na igreja lá em Jerusalém. Quando Pedro foi solto, aonde ele foi? Matou Tiago, o irmão de João. Pedro é liberto da prisão, ele vai para a casa de quem? Não. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Porque a igreja estava reunida. Mas quando ele vai sair, ele vai embora, o que ele fala? Diga para quem? Diga para Tiago. Então Tiago era uma pessoa importante, porque o apóstolo Pedro pediu para os irmãos avisar para Tiago, que não estava na reunião, na casa de João Marcos, cuja mãe era Maria. Ele fala com Tiago. E aí ele sai, e depois que ele foi para a reunião da igreja, ele vai para uma outra cidade. Né? Então, você vê o destaque desse homem, porque Pedro pediu para falar com ele. Por que ele não pediu para falar com outro apóstolo? Então, parece que Tiago tornou um grande servo. O primeiro, talvez, entre os outros. Por quê? Por que o primeiro entre os outros? Era posição? Ele aprendeu que para ser o primeiro tinha que ser servo de todos. E eu creio que Pedro mandou o recado para Tiago, porque ele era o primeiro da congregação. Mas por que ele era o primeiro? Porque ele se tornou escravo de todos. Nem é servo, é escravo. Então Pedro deve ter pensado, Tiago é o servo dos servos, né? Servo de todo mundo, fala para ele. E ele vai falar com os outros. Não é porque ele era importante no sentido de glamour, porque ele vai condenar isso na carta dele. Né? Tá bom. Uma outra pessoa que cita Tiago, assim, dando um valor especial para ele, no sentido de servo, foi Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, ele fala que Jesus apareceu para Tiago. Interessante, né? Será porque Jesus apareceu para Tiago? Porque Tiago se tornou um grande servo na igreja. Escravo é a melhor palavra na igreja. Ele entendeu sua missão. E Jesus apareceu para ele. Paulo, mais tarde, lá no Pentecostes, a gente sabe que ele estava lá junto com os outros, junto com os apóstolos e sua mãe, outras mulheres, compondo aquela assembleia de 120.000 pessoas. Você está vendo que eu não estou citando mais a Bíblia para vocês, porque isso já deveriam saberem. Né? Senão, eu vou achar onde estão essas informações na Bíblia. Se lemos Gênesis, lá fala, né? Nem leu Gênesis ainda. Não, lá não fala nada disso, mas se leu Lucas fala algumas coisas, Mateus fala outra, João fala outra, né? E Paulo, ele vai dizer, no próximo livro, que vai ser escrito, que é o livro de Gálatas, no ano 49 depois de Cristo, aí pelo apóstolo Paulo, ele vai falar que Tiago era um pilar na igreja de Jerusalém, uma coluna, era alguém que sustentava. Como alguém pode sustentar a igreja se não está suportando carga? Não é possível. Esse pilar só está sustentando essa laje porque está sob carga. Tem carga nele. Por isso que ele está sustentando. Então,
Paulo fala que Tiago era um pilar na igreja. Por que ele era um pilar? Porque ele sustentava. Lembra quando a Bíblia chama poucas pessoas de justas. Uma das poucas pessoas a ser chamada de justa foi José, marido de Maria. E a palavra justo na Bíblia, na língua original, é aquele que sustenta. Então, quem sustentava a sinagoga de Belém? José. Por isso que ele decide sair da cidade em segredo, para não expor Maria. Ele é um tipo de Cristo, porque ele ia sair da cidade, Maria protegida, porque todos a via como esposa de José, então ela está grávida do José, na cabeça de todo mundo, né? Mas que José, hein? Ele não era pregador, mas era o sustentador da sinagoga, é diferente. O principal da sinagoga, às vezes, não era o que ensinava a Torá, era o sacerdote, ou o rabi, mas o principal sustentava. Às vezes era principal porque cuidava. Então, José levaria a vergonha, né, porque todo mundo ia falar, como ele pôde abandonar Maria grávida? Esse José é um traste. Então, ele se faria maldito, né, sofreria ultraje sem ter culpa alguma. Então, semelha a Cristo, né? Mas aí Deus interferiu e ele recebeu Maria como sua esposa e aí tem que sair da cidade. Por que tem que sair da cidade? Por causa das línguas. Né? Não teve a cerimônia de casamento, ela já está grávida. Uai, o que aconteceu, José? Então, até nisso Deus é prudente, né? Vamos proteger o casal e vamos tirá-lo da cidade. É isso que a igreja tem que fazer. Nós sabemos que todo aquele ato ali que eu descrevi é obra divina, tá? É obra divina. É só a aplicação que eu vou fazer aqui agora. Às vezes uma jovem engravida na igreja, aí já não é obra de Deus, é obra da carne mesmo. Mas o princípio que Deus usou para proteger José e Maria, tirando da cidade, e olha que Deus foi tão sábio, que ele fez com que acontecesse o censo. Então, todo mundo tinha que voltar para a sua cidade natal. Foi a forma que Deus usou para proteger o casal das más línguas. Porque ninguém ia acreditar, nem José acreditou na história da Maria, né? A início de conversa. Então, a igreja precisa proteger essa jovem, proteger esse moço, conversar com eles, em vez de expor, né? Em vez de envergonhar. Já estão envergonhados, já estão. Então, tem que tratar, tem que ir na casa, conversar, falar que não pode continuar assim mais, né? E não é porque apareceu uma criança, mas não deve viver assim, porque não é a vontade de Deus. Mas, em vez de expor, e se a pessoa ouviu, então, oramos, a pessoa está perdoada. Não tem que trazer as pessoas na frente da igreja para ela pedir perdão. Ela já foi perdoada, foi tratada na casa dela. Mas uma vez que vai virar público, então os anciãos da igreja comunicam. Aconteceu isso com a irmã tal, e nós já conversamos, já tratamos, e nós pedimos, Deus já a perdoou. Então que vocês abracem a irmã, acolhem, ajudem, apoiem, nós assumimos compromisso financeiro de ajudar. Então contribua mais na igreja. Mostre o seu amor para esta irmã. E nós vamos saber, e você pode até pôr num papel, esse dinheiro é para a irmã tal. E aí ela vai ver o quanto a igreja ama. Mas o que a igreja faz? Mas não é o que nós... A obra lá em Maria é toda de Deus, toda do Espírito Santo. A obra da irmã aqui é carne, é pecado, é errado. Mas o princípio de Deus em tirar aquele casal da cidade, será que não? Por que Deus tirou?
Justamente ele fez a coisa acontecer. Ele fala no tempo certo, lembra? A Bíblia não fala isso em Gálatas? Nascido na hora, no tempo, tudo certinho, tudo cronometrado por Deus. Dá o censo, José e Maria saem da cidade. Protegida das más línguas. Né? E um dos problemas aqui é o quê? Da igreja está enfrentando, que Tiago vai tratar. Más línguas. Então, devemos tratar o pecador e não matar o pecador. Devemos colocar mais fogo na chama que está apagando e não apagar a chama que está apagando. Devemos atar, né, ataduras na cana que já está quebrada, para ela brotar de novo e não acabar de esmagar a cana quebrada. E quem falou isso? Eu. Eu tenho competência para falar isso? Não, foi Jesus que falou. Não apague a cana quebrada. Ó, a chama que fumega e não esmaga a cana quebrada. Está vendo? Nem citando Jesus eu consigo. Quanto mais dá esse entendimento, é obra de Deus, não é minha não. Né? Então todo mundo entendeu que o Tiago que escreveu essa carta era irmão de Jesus e não o Alfeu, né, o filho de Alfeu, que seria o outro apóstolo, nem o filho de Zebedeu, que já tinha morrido, mas esse Tiago tinha uma grande influência na igreja. E eu perguntei, por que ele tinha uma grande influência na igreja? Vamos saber pelo escrito dele. Vamos ler lá agora, Tiago, capítulo 1, e nós vamos passo a passo, vamos basicamente seguir esse esboço, ali nós vamos preencher, né, ali debaixo de cada ponto daqui deve ter 5, 6 pontos para você anotar. Vamos ler Tiago então. Vamos. Na verdade, não, eu não quero ficar entre a palavra ler, que parece que você está lendo sem propósito, e estudar, que parece que você está sendo doutorado e eu não acho uma palavra. Então, entre um e o outro, eu vou usar a palavra. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar Tiago juntos, em vez de falar ler ou estudar. Vamos ouvir o que Tiago tem para dizer. Muito bem, Brian. Lembra que ele foi destacado por Paulo, por Jesus, foi visto por Jesus. Ele foi destacado por Pedro. Diga a Tiago. Por que não diga a João, mas diga a Tiago? Então, era uma pessoa de destaque, mas olha o que ele diz. Tiago, Dulos, tu, teu, Kai, tu, Curie, Jesus. Eu estou lendo em português, mas já traduzindo para o grego aqui. O que é Tiago, Dulos? Então, risca essa palavra aí e põe escravo. Pode riscar, irmão. Pode riscar. Põe escravo. Por que ele destacou na igreja de Jerusalém? Agora você sabe. Não é porque ele era eloquente. Em muitas literaturas, quando você pegar para ler um comentário de Tiago, vai falar que ele é proeminente, que ele destaca na comunidade, que ele é o cara. Ele era o cara, porque ele se tornou um de quem? De Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele tornou um escravo. Por isso ele destaca na igreja. Não era porque ele era doutorado em hebraico, ou doutorado em teologia, ou doutorado. Ele nem andava com Jesus. Ele nem cria em Jesus. Mas por causa da atitude de Jesus, ele aprendeu a ser escravo do Senhor. Sabe como ele morreu? Ele morre em Jerusalém, no ano 62. O Sinédrio vai apedrejá-lo até a morte. Por quê? O próprio livro vai falar. Você não tem essa informação que o Sinédrio, no ano 62, apedrejou o Tiago até a morte. O porquê você tem no livro de Tiago. Lembra dos ricos gananciosos? E porque ele falou contra os ricos gananciosos, o Sinédrio o convoca e o apedreja. Até a morte.
Isso no ano 62 depois de Cristo. Isso é história, mas a razão por que ele foi apedrejado foi porque ele denunciou o que os ricos estavam fazendo, além de reter o salário dos trabalhadores, estava roubando os trabalhadores. E o sumo sacerdote da época, se eu não me engano, era Sumano, nome esquisito até. E ele deu a ordem para apedrejar Tiago até a morte. Então, se alguém perguntar, se alguém falar para você que Tiago, que escreveu o epístola, era um homem incrível, maravilhoso, que destacava na igreja de Jerusalém, grande influência, um grande líder, você vai dizer, verdade, irmão. Mas por quê? Você sabe? Aí, provavelmente o irmão não vai saber. Aí você vai dizer, porque ele se tornou escravo de todos. E se você quer ser o que destaca entre nós, não é problema. Seja escravo de todos. Porque a pessoa está usando a influência de Tiago para dizer que ele era influente, porque ele era influente. E as pessoas querem ser influentes, mas não querem ser escravas. Deu para entender a minha tentando abordar essa questão? Porque todo mundo vai falar que ele era influente. Sim, ele era. Mas ninguém fala por quê. Aqui ele falou porque ele era influente. Porque ele era escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo. O que se espera de um escravo, irmãos? Servidão. Mas o irmão falou servidão. Mas qual o espírito do escravo? Ele está servindo. Mas em qual espírito ele serve? De alegria. De humildade. Já pensou se todos da igreja estão servindo, segundo os dons que cada um recebeu, servindo as crianças com alegria, servindo os irmãos, lavando o banheiro com alegria, servindo, ensinando, servindo exortando, servindo contribuindo, servindo elogiando, servindo os jovens, servindo os velhos, os jovens, além de carregar defunto, lembrando os anciãos que o que eles têm que falar, mas com alegria, com humildade. Esse é o espírito que Jesus Cristo espera dos senhores, senhoras e senhoritas e jovens. Escravo com espírito humilde, manso. E quando você entende isso, irmão, você passa o resto da sua vida com propósito. Porque você está em casa e você lembra, eu sou escravo de Cristo. Deixa eu servir meu marido, a esposa, os filhos. Deixa eu lá pôr água para cachorro, deixa eu pôr o lixo para fora. Eu sou escravo. Não tenho direito. E a esposa faz a mesma coisa. Vocês vão trombar um no outro, quem vai pôr o lixo. Vocês vão brigar para disputar quem põe o lixo para fora. Você, eu, e rasga. Aí vocês dois juntos colhem de novo, e os dois juntos levam. Pronto. Porque todo mundo está querendo servir. Mas infelizmente, no mundo religioso de hoje, a gente não tem visto isso. A gente tem visto os senhores assumindo a autoridade de Cristo, cuja autoridade eles não têm. Então, você sabe por que Tiago ganhou grande destaque na igreja em Jerusalém? Porque, diga a Tiago, Pedro dizendo, Paulo dizendo, ele é coluna na igreja. Por que Paulo disse que ele era coluna na igreja? Ele disse isso aos Gálatas. Porque ele se tornou um escravo. Agora, ele está escrevendo para as 12, aqui do Deca, lembra? Do Deca, 12 tribos de Israel, né? Mas era Israel física aqui?
Não, né? Quando Deus rejeitou a nação de Israel, fisicamente? Quando o véu foi rasgado. Isso é ótimo, porque muitos entendem quando o templo foi destruído, no ano 70. Não, o templo foi destruído em consequência da rejeição do Senhor, no sentido que Israel não seria mais a nação escolhida. Ela foi, mas desprezou. Tanto é que os apóstolos mais tarde falam, ó desprezadores, né? Ele usou esse termo lá em capítulo 14, lembra? Paulo usou essa expressão. Então, quando o véu foi rasgado, então, aqui é a igreja que está espalhada, né? Lembra que foi a igreja espalhada de Jerusalém, né? Eles foram para a Judéia, Samaria, chegou em Antioquia, Pisídia, Perge, Listra, Icônio, Derbe. A igreja está crescendo. Ele fala que se encontra na dispersão, tá? Dispersa. Nós sofremos isso, não sofremos? 2 anos dispersos por causa da pandemia. Mas teve irmãos que entrou na sua casa todo dia. E ele entrou na sua casa todo dia. Primeiro porque você permitiu. Segundo porque ele importa. E você está diante de um deles. Todo dia eu mandava uns salmos, um provérbios, um salmo. Mandava uma mensagem no fim da tarde. Porque você estava em total isolamento. E a única coisa que vinha na minha mente era, eu preciso manter a igreja viva. E dava trabalho. E até hoje. Mas ao mesmo tempo, mantendo os salmos. Hoje nós estamos no 104. Rapaz, vamos chegar no 150. Eu comecei em Provérbios 1, versículo 1. E foi um versículo por versículo. Deu 1 ano e alguma coisa. E depois mais 1 ano. E eu sei que eu mandava para alguns irmãos, esses irmãos mandavam para outros irmãos, esses irmãos mandavam para outros irmãos. E a única coisa que eu pensava, nós temos que fazer alguma coisa. Além de transmitir o culto do prédio, a gente vinha para o prédio. Porque fizemos isso à toa? Por que você acha que fizemos isso? Vocês vão ser os líderes amanhã. Vão ter uma igreja dispersa para você cuidar dela. Como Tiago, como nós recentemente. Porque ovelha é um animal cabeçudo. Vocês não são ovelhas de Jesus? Tudo cabeçudo. Ovelha é um animal burrinho. Mas como é que te chama de burro? Com muita elegância. Ovelha não consegue achar comida por si só. Ovelha só descansa no pasto que o pastor constrói. Em Israel nunca há um pasto natural. É trabalho de um pastor. Eles vão no campo, tiram os tocos, vai naqueles buracos onde tem serpente, joga óleo para tirar a serpente, pega nela, lança fora, planta a grama fresquinha, verdinha. E quando está tudo bonito, ele pega o rebanho, descansa no meu trabalho. Não é isso que Jesus chamou a gente a fazer? Porque você anda cansado. Tem irmão que só anda cansado. Não estão descansando na obra de Deus. Eles acham que tem que trabalhar dia e noite, em vez de descansar na obra do Senhor. E ovelha também é violenta. No cio, meu irmão, os machos olham para aquela ovelhinha, o outro macho também está olhando, só que o de cá é burro, não vê que o outro também está olhando, e os dois correm, e pum, chifre com chifre. 2 mortos no rebanho. 2 mortos. Quando irmãos brigam, os 2 morrem. E não é só na literatura
pastoral física de animaizinhos, mas na literatura cristã. E na literatura judaica. Eu posso abrir a Bíblia no Velho Testamento e mostrar irmãos brigando, profetas. Não brigue, irmãos, vocês são irmãos. Os irmãos que brigam morrem. E 12 irmãos morrendo, de uma vez. Ou 24, eu acho que era 12 irmãos brigando com 12, ou era 6 brigando com 6, na hora. Aí as ovelhinhas lá, ó, dois ovelhas macho, estão olhando para a mesma ovelhinha. Um sai de um ponto e o outro sai do outro. Eles não se veem. Mortos. O que o pastor fazia? Punha óleo na cabeça das ovelhas. E naquela época haja óleo de oliva para untar a cabeça dos machos. Porque quando eles batiam, escorregavam. 2 vivos. Por causa do trabalho do pastor. Irmãos da igreja, briga? Briga. Mas o pastor ungiu com a verdadeira unção os irmãos? Ungiu. Jesus ungiu ou não? Ungiu. Com o Espírito Santo. João vai dizer, vós tem a verdadeira unção. E por isso que quando eu e o Brian batemos cabeça, resvalo. E nós continuamos irmãos, amigos, servindo um ao outro. Rapaz, aquele impacto mataria nós dois. Mas o Senhor nos ungiu. Por que você acha que Jesus compara o seu povo, desde o Velho Testamento quanto no Novo, como ovelhas do seu pasto? Mas nós somos ovelhas, irmão. E ninguém... Você já viu um mascote de algum time de futebol, de alguma escola, uma ovelha? Já viu? Não, ninguém. Mas para você ter Jesus como seu pastor, você tem que deixar de ser galo brigador ou raposa azul. Raposa azul, que coisa. E você tem que se tornar ovelha do seu pasto. Amém, irmãos? Está vendo como é simples ensinar as escrituras para as pessoas? Conta história. É história, irmão. Isso tudo está nas escrituras, né? Então, as ovelhas estavam espalhadas e por elas estarem espalhadas, elas precisavam de orientação, de um pastor que trouxesse elas de volta para o caminho, que buscasse as que estavam perdidas. E Tiago, assumindo essa função de servir todo mundo, ele toma iniciativa, ele escreve essa carta. E ele fala, saudações, né? E aí versículo 2, até o versículo 4, que na verdade está de 1 a 4 ali, né? Como transformar provações em triunfo, né? Então vamos continuar lendo até o versículo 4, para a gente tirar lições para as nossas vidas. Então, você sabe agora por que Tiago era influente em Jerusalém? Qual é a única resposta? Que ele era escravo. E o que se espera de um escravo, irmã Francisca? Nós já falamos aqui, mas o que se espera de um escravo? Servidão, obediência, vou usar essa palavra, talvez fica mais fácil. Obediência, mas em qual espírito? De humildade e de alegria. Então, sejam escravos de todos, e vocês serão destaque no céu. Agora, comece a mandar nos seus irmãos e exercer domínio sobre os seus irmãos. O Senhor dos seus irmãos virá um dia. E Ele vai prestar, e você vai ter que dar conta dos maus tratos que você fez com seus irmãos. Eu quis deixar isso bem frisado. Eu acho que eu já falei demais. Vamos para frente. Versículo 2 a 4. Como transformar, né, as tribulações em vitórias. Meus irmãos, olha a suavidade de Tiago. Meus irmãos, ele não se coloca como alguém superior. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Interrompeio aqui, irmão. Né? Todos os pelos do meu braço ficaram de pé aqui agora. Abaixa. Manda logo, manda logo. Eu que mando vocês. Olha que suavidade. Por que eu estou lendo assim? Porque ele era escravo. Escravo não fala gritando. Escravo obedece. E quando ele fala no espírito manso. Então, vou repetir. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, as provações, se eu fosse fazer um esboço ali, eu diria que ela é compatível à fé cristã. Provações faz parte da vida cristã. Provação faz parte da vida dos jovens, da igreja, das crianças da igreja, das mulheres idosas da igreja, dos homens da igreja, dos moços da igreja. Provação faz parte. E qual é o espírito que nós devemos desenvolver? Alegria nas provações. Escravo serve com alegria. Toma chicotada e dá um sorriso. É privado de muitas coisas. E ele fala, glória a Deus. Ele fala. Ele é privado. Por servir Jesus. Muitas vezes ele é privado de muitas coisas. Os jovens são privados de muitas coisas. Para servir Jesus, ou não? São privados de ter uma vida sexual ativa, porque eles não são casados. São privados de dormir um com o outro, porque são um com a outra, né? Porque o jovem macho não dorme com o jovem macho, né? Jovem com a jovem fêmea, não é assim? Eles são privados. E é o jugo que eles têm que carregar, é o fardo que eles têm que suportar. Enquanto todos os jovens da escola estão beijando a boca, abraçando, sarrando, tendo sexo, eles falam, eu não. Eu sou discípulo de Jesus. E eu não vou fazer isso. E os velhos? Que já estão viúvos? É a mesma coisa. Eles podem casar de novo, tudo bem, mas se não casar... E os velhos que estão casados e as esposas estão doentes? E eles não podem ter uma vida sexual ativa porque a esposa está doente. Ou o marido está doente. Ou os dois. São casados, mas é como se não. Alguém já nos falou sobre isso nas Escrituras? O apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 7, depois você lê lá, que os casados viveriam como se não fosse, por causa de um monte, naquele contexto era perseguição, às vezes no contexto nosso, uma doença, então você vai largar a sua esposa, porque agora está tomando cadernal, e literalmente está louca, tem irmãos deixando, irmãos, mas Deus vai tomar conta, vai pedir conta, porque eles prometeram honrar suas esposas na doença. Está registrado lá. E doença não é só física. Hoje em dia as físicas é até mais fácil superar do que as emocionais, psicológicas, assim por diante. Está vendo? A esposa surtou em casa. Teve atos horríveis. Ela está doente. E você prometeu ficar com ela na doença. Então, por que você está deixando? Então, todos nós temos tribulações. Não pense que só os jovens têm tribulação. Os casais casados depois dos 50.
precisa receber uma atenção especial, principalmente nessa área. E aí eu te encorajo a ler aquele livro do Tim LaHaye, Sexo Depois dos 50. Porque muda. Muda, muita coisa muda. Seu corpo muda. Você envelhece. O corpo da sua esposa muda, do seu marido. Ou seja, lê o livro e a aula está dada. Lê o livro. Né? Mas o que... Mas as tribulações que nós já vimos que a igreja estava passando, por isso que foi bom ler o Atos, não foi bom? Ver como a igreja estava passando por dificuldades e lutas e provas, dentro e fora, não era só fora, dentro também, problemas de inveja, ciúmes, e agora a gente está vendo Tiago, irmão de Jesus, dizendo, olha, provação faz parte da vida cristã, ponto final. Você já ouviu pessoas dizendo, por que os justos sofrem? Porque está determinado por Deus que eles sofram, pronto, acabou o papo. Por que, Ju? Só porque eu sou justo, ou você, não vamos ter problemas, não. Vamos ficar numa ostra, né? Numa casinha de uma ostra. Alguém abre a gente e arranca a pérola lá, não é? Então, meu irmão, todos nós estamos sujeitos às dificuldades, né? Porque o justo sofre prejuízos, sendo honesto no trabalho, fazendo contratos honestos, dando tudo direitinho. No final, sofre prejuízos. Para que ele aprenda a sorrir na perda. Tem irmãos que só, você olha para ele, está carrancudo o tempo todo. Aí eu falo, irmão, Deus, manda uma tribulação, porque aí vai aprender a sorrir. Manda uma perseguição, sofrimento. Lembrando que eu estou sujeito ao Senhor e estou pedindo, né? Então, mas tem gente que só fica carrancudo, não dá um sorriso. E está tudo bem, assim, em termos humanos, né? Aí falou, senhor, está precisando de esquentar esse altar que ele anda que está nele. Ele fala que está no altar, então põe fogo nesse negócio aí, senhor. Ele vai pipocar lá igual pipoca na panela, né? E as pipocas lá e saem todas de lá felizes, né? Alegres. E quem as devora, mais alegres ainda, né? A palavra devorar no grego é kataistio. Então, irmãos, por que o cristão fica doente? E fica, às vezes, meses no hospital? Resposta bíblica, por favor. Perseverança. O irmão está falando para perseverar e ter a oportunidade de crescer. Mas tem uma coisa mais incisiva do que isso, que Jesus falou, o próprio Senhor falou. Não, Jesus falou isso também. Nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, porque às vezes, um irmão cai de cama e tem que passar uma temporada no hospital. Pregar o evangelho. Lá no hospital, a gente não vai mesmo. Que dia que você foi no hospital falar de Jesus para alguém? Que dia que você foi no hospital, sem ter ninguém da sua família, para orar por alguém? Aí Deus tem que fazer com que alguns adoeçam para a gente estar lá, né? Só que a gente vai, em vez de pregar, orar para as pessoas, a gente fica questionando. Por que Deus me pôs nessa situação? É simples, para você pregar. Você dá bom testemunho. Está escrito isso na Bíblia ou não? Tá. Quem falou? Jesus. Onde ele falou? Evangelho de Lucas. Depois você pode ler lá. No capítulo 23. Se não for o 23, é o 13.
Eu li o livro, então posso confundir os números. Mas eu posso confirmar. É para isso, irmão. Lucas, quando ele fala da oferta da viúva pobre, e aí os caras falam do templo. Não, 21. Errei feio, hein? Nem na trave bateu. É 21. Jesus disse: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Vocês vão ser expulsos da sinagoga, no verso 12. Antes lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregarão à sinagoga, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E às vezes eu tenho que adoecer para ser levado na presença de um médico, para pregar para ele. Minha primeira missão não é buscar a cura para o meu corpo. Minha primeira missão é pregar para o médico. E depois, a cura, se for possível. E ele fala: vocês vão ser odiados, verso 18 de 21. Mas não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Aquilo que o Brian falou, né? De perseverar. Mas continuando, ele fala do verso 25. Estou pulando, tá? Porque eu não vim aqui para dar Lucas hoje, mas só para mostrar para vocês que às vezes acontecem coisas nas nossas vidas para que nós preguemos o Evangelho. Olha o verso 25. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, se verá, depois que os poderes do céu forem abalados, você verá a vinda do Filho do Homem. Antes não verá. Olha o verso 28. Ora, ao começarem estas coisas, que coisas? Angústias entre as nações, pessoas desmaiando pela expectativa do que vai acontecer no futuro. Nós temos visto pessoas suicidando. Temos ou não, irmãos? Temos. Jesus falou: quando vocês verem estas coisas, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que é para fazer? Se alegrar. Por quê? Nossa redenção chegou, vai chegar, está próximo. Não é que, como o exército sitiou a cidade, e ainda não foi o dia da destruição de Jerusalém, o exército sai, depois ele volta e destrói. Mas quando ele cercou, estava próximo a destruição da cidade de Jerusalém. E ele fala no verso 34, acautelai-vos por vós mesmos. Então tome cuidado, por vós mesmos. Você adoeceu e está no hospital, já tem 6 meses. Lembra, sua redenção está próxima. Alegre-se, pregue o Evangelho, ore pelas pessoas. Então, cuidado de vós mesmos, para que o vosso coração não fique só com as consequências da orgia. Não é você que está praticando, é alguém. Mas você fica com seu coração sobrecarregado, preocupado. E ele diz mais: e com as preocupações deste mundo, assentai-vos, pois, em vosso coração, e não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu
vos darei boca e sabedoria para que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É um médico, doutorado em Harvard, e você adoeceu, está sob a supervisão dele. Deus vai pôr palavra na sua boca, se você permite, que ele não vai poder te contradizer. Eu sou crente, eu creio na Bíblia. Tem gente que não gosta de falar que é crente, mas eu sou. Aí, ó. Então, por que nós somos atribulados, perseguidos, maltratados? Por que somos injustiçados, feridos e machucados? Para que o Evangelho seja pregado em situações que jamais aconteceria se eu não sofresse tais injustiças, tais sofrimentos, tais dores. Simples. Puxa, até os membros da nossa congregação vão embora, que não quer ouvir essa mensagem, não. Mas essa é a mais pura verdade. O Evangelho tem que ser pregado, irmãos. Qualquer situação. Eu só dei o exemplo do hospital, né? Mas, às vezes você sofre uma injustiça, é ameaçado de morte. Não preocupe. Nem um fio de cabelo vai sair da sua cabeça. Prega o Evangelho. Foi isso que Mateus disse em Mateus 24, quando ele disse, esse Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Só que as pessoas acham que, por não respeitar o contexto histórico, teológico, elas dizem, então, Jesus só vai voltar quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas. Não é isso que a Bíblia diz. Se fosse isso, Jesus já teria voltado no primeiro século, porque Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, verso 23, por ali, que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, não pode uma coisa contradizer a outra. Paulo disse que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu me tornei ministro, lá aos Colossenses. Mateus está dizendo que o Evangelho vai ser pregado enquanto as pessoas não for pregadas, Jesus não volta. Não, Mateus não está dizendo isso. O que Mateus está dizendo é que nós vamos ser torturados e mortos, mas nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Porque senão tem contradição com Colossenses. E eu só entendo isso quando eu leio a mesma história em Lucas 21. Porque Lucas 21 falou, vai ter fome, epidemia, guerras, rumores de guerras. E ele fala, não preocupe. Vocês vão ser lançados nos cárceres, nas prisões. Mas não preocupe. Nem com que vocês vão pregar, porque eu vou pôr palavra na boca de vocês. Então, ele fala tudo isso aqui no capítulo 21, citando Mateus, né, e Marcos, quando fala da destruição de Jerusalém e da consumação do século, da volta de Cristo. Então, irmãos, não esqueça, tribulação faz parte da vida cristã e ela vem para que nós tenhamos a oportunidade, além de perseverar, como o texto também vai falar, aprender no sofrimento, a perseverar, mas para que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus seja pregado a toda criatura debaixo do céu. Nossa geração, né, tem que pregar o Evangelho. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui em Tiago, capítulo 1, de 1 a 4, deixa eu voltar lá para Tiago. Entenderam ou querem comentar alguma coisa sobre isso? É uma posição que você não ouve por aí. E não é minha posição, está na Bíblia, né? Meu Tiago sumiu, ô Brian. Eu acho que eu estou precisando de um jovem aqui agora que chega.
Não. Agora achei. Tchau. Mas o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Isso. Colossenses 1, 23, quando Paulo fala, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, se a condição para a volta de Cristo era o evangelho pregado a toda criatura, ele teria que voltar no primeiro século, porque no primeiro século o evangelho foi pregado a toda criatura. Então, essa não é a condição para a volta de Cristo. O que Mateus está dizendo, o que Lucas e Marcos está dizendo, é que você vai passar por provas e lutas e perseguição e prisão e morte e dor e sofrimento. Tem que pregar. É isso que ele está dizendo. Não. A gente não... por isso que às vezes Deus permite uma doença na igreja, porque nós não estamos indo mais nos hospitais. Então, aí Deus permite que essa menina adoeça, ela vai para o hospital, fica lá 6 meses. Aí, ela sabendo disso, o que ela faz? Ela prega. Aí todo mundo que vai visitá-la prega. Agradece a Deus por ela estar lá. Porque é a oportunidade que Deus nos deu para falar com aquelas pessoas. E pedimos, Deus, no tempo do Senhor, o Senhor cure ela. Entende? Só que às vezes as pessoas acham que Deus está punindo elas por elas estar doente, ou que Deus me abandonou porque eu estou aqui no hospital, ou porque eu perdi meu emprego. Não. Deus falou que passaríamos por essas coisas. Mas o evangelho tem que ser pregado. Eu trabalhando ou não, eu são ou não, eu sendo apoiado ou não, o evangelho tem que ser pregado. Então, provação faz parte da vida cristã, né? E olha, irmãos, se a gente não está sendo provados, talvez a gente não esteja vivendo a vida cristã. No verso 2, ele fala que as provações são variadas, olha, por várias provações. Então, as provações são variadas. Talvez na sua casa é uma doença, talvez na minha casa é a falta de dinheiro mesmo, talvez na outra casa é falta de respeito dos filhos para com os pais, sei lá. Talvez é injustiça, você está sendo injustiçado, torturado e morto por causa da fé. Porque você quer fazer o que é certo, as pessoas estão fazendo errado, e aí o mal cai sobre a pessoa errada e a pessoa vai te culpa. Né? Porque às vezes o mal fere o próprio mal, certo? E aí a pessoa vai te responsabiliza, e você não tem nada com aquilo, não tem nada a ver. Né? Então, as provações são variadas. Né? Depois, no verso 2 também, diz o passardes. Está vendo a palavra passardes? Porque você passou. Então, as provações são passageiras. E vem uma e cai outra, irmão. Vem uma e vem outra. É passageiro. Não, né? Às vezes as pessoas falam, eu vi uma pessoa dizendo, puxa, eu saio de uma tribulação, nem estou de pé de novo, já vem outra. Glória a Deus. Mas a pessoa estava levando para aquele lado, e que Deus estava me punindo ela pelos erros, pelo pecado. Eu falei, não, hein? Fosse assim, eu sei que estaria sendo ferida, não uma outra pessoa. Não é isso não. Né? Então, as provações são Então, no verso 2, você está vendo sobre provação 3 coisas. Quais são elas? No verso 2, sua vez de falar. As provações fazem parte, o que eu falei? Fazem parte da vida? Pronto. Número 1, provação faz parte da vida cristã. Vamos passar por várias, sai de uma, cai na outra. Beleza, glória a Deus. Agora,
Então, no verso 2, tá vendo quando você para ler, ouvir o que Tiago está nos dizendo? Olha, nós paramos no versículo 1 e nós vimos 3 coisas sobre provações. Nós vimos que elas são passageiras, que elas são variadas e que faz parte da vida cristã. E que nós devemos passar por elas com... Então, 4 coisas, porque nós paramos no verso 2. Olha o verso 3 e 4, acho que vai só dar para a gente ver esses 3 versículos. Lembrando que nós estamos estacionados lá em Antioquia, da Síria. Paulo e Barnabé voltaram para relatar as obras de Deus. E aí, com muitos problemas, Tiago está escrevendo, provavelmente de Jerusalém, para as igrejas dispersas, né? Olha o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, então é inegável, sua fé vai ser provada. Uma vez confirmada, produz perseverança. Então, olha bem, olha o que ele está falando. E vamos ler o 4 também. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, ó, a palavra de novo, ó, teleios, a mesma que Paulo usou lá das Escrituras, tornar-te perfeito, a mesma que Jesus usou para ser de perfeito, como vosso Pai é perfeito, a mesma que Paulo falou, quando chegar o que é perfeito, o que é, em parte será aniquilado, lá em 1 Coríntios 13, teleios, mesma palavra. Então, pensando nas provações, você pode ver que quando você é testado, né, provado e aprovado, sua fé fica genuína. Eu, hoje, pela graça de Deus, não por mim mesmo, mas pela graça de Deus que opera na minha vida, eu não tenho problema no sentido de nada. Se tiver que enfrentar a morte, estou pronto agora. Se tiver que enfrentar a fome, eu estou pronto agora. Eu vou comer lobloblô com meu amigo Sirineu, já de boa. Se eu tiver uma roupa boa... Você já sabia que hoje, suponho que hoje é domingo, e era a única calça que eu tinha, e normalmente os antigos, né, não é do tempo do Braia, mas os antigos usavam short por baixo da calça, porque sempre a gente chegava na casa de alguém e a pessoa pedia para a gente fazer algum serviço. Então, para não sujar a calça, você tirava e ficava de short, mas é short mesmo, e você fazia o serviço. Depois, você vestia a calça por cima. E aí, se tinha que ir para outro lugar, você ia. Então, era a única calça que eu tinha. No domingo, tinha o culto à noite. E a Marisa puxou, porque agarrou, né? Eu tinha que tirar por causa do short, porque eu ia fazer um serviço lá. E agarrou, e ela foi puxar e rasgou. A perna saiu, Brian. E eu tinha que ir no culto. Falei, beleza. Fui lá, cortei outra perna. E fui com calça cortada. Agora, muitos irmãos não iriam. Apesar que hoje a moda é calça rasgada, né? Então, talvez hoje iria, mas no meu tempo não iria, não. Ia reclamar que só não tinha carro, não tinha roupa para ir para a igreja. Foi já que rasgou, de tão poída que estava, quando ela puxou para tirar, né? Saiu na mão dela. Eu falei, não preocupe. Eu tirei a outra, cortei, fiz o serviço, fui para a igreja. De bermuda, né? Então, irmão, que se dane a morte, que se dane a doença, que se dane os demônios, que se dane a fome, os políticos. O que importa é Jesus, aí eu estou olhando para o alto. Porque a minha redenção está próxima. Aí no verso 3 a 4, elas também são, elas nos ensinam, porque quando eu passo por elas, a minha fé se mostra genuína. Então, a provação me ensina a não ter medo de nada, né? Então, provação nos ensina, nos ajuda, né? Ela é pedagógica, né? Então, vamos louvar a Deus diante das mais variadas provações que nós temos enfrentado no nosso dia a dia.
E quando você louva a Deus, Ele acaba produzindo em você e em mim paciência, uma visão diferente da vida, né? Que isso nos faz relaxar, né? Assim, Deus está no controle, Ele está usando isso com um propósito, que eu divulgo o Evangelho, que eu prego o Evangelho, que eu aprenda a me alegrar na dificuldade, sorrir, né? Não sei, né? Eu sei que o gás de cozinha está aumentando aí, parece toda semana agora, né? A gasolina está aumentando todo dia. Ô irmão, faz um fogão a lenha, mas nunca reclama. Mas na altura do campeonato eu fazer um fogão. Eu te ajudo a carregar a lenha. Qual que é o problema? Eu te ensino a fazer um com uma lata de 20 litros. E você vai na serralheria, só pega serragem. Põe fogo ali. Ele não pega fogo, só esquenta a serragem. Cozinha panela inteira de feijão. Seja criativo, mas nunca blasfema. Para de dizer que as coisas estão tudo caro. Dê graças. Antes você tem um dia para comprar. E os que não têm nem o dinheiro? Está caro mesmo, ninguém está negando o fato. Mas a gente fica reclamando, está caro. E daí? Talvez está claro para a gente lembrar do que está catando no lixo. Você viu o que eles fizeram lá em São Paulo? É tipo um SEASA, igual o nosso. Aí os que nada têm vão lá no fim do dia para catar lá no lixo comida. Eles puseram a corrente, irmão. Eu não estou falando para eles quebrar as correntes, não. Eu estou falando que o SEASA deveria fazer lá um lugar adequado para que aqueles que nada têm possam ir lá e comer. Porque já é uma vergonha um país tão rico como o nosso ter pessoas catando comida num tambor de lixo e o que o SEASA foi lá, o SEASA de São Paulo, tá? Fosse corrente. Então, talvez a cenoura está caro. Quem disse que você tem que ter que comer cenoura hoje? Come outra coisa, sei lá. Mas para de reclamar, né? Porque é isso que Tiago vai tratar com a igreja aqui. A igreja está perseguida, longe de suas casas, longe dos seus trabalhos, longe de suas terras, longe de suas famílias, e não tinha nada. Tiago está dizendo, irmão, fica alegre, persevera, vai passar, é só por um pouco de tempo. Sua fé será confirmada. É isso que ele está dizendo aqui. Tiago é bom ou não? O livro, o que ele quer dizer para a gente? Porque ele vivia. Porque ele era influente? Porque ele era escravo do Senhor Jesus, do Senhor Deus e da igreja. Ele servia todo mundo. Por isso ele era influente. Ele seguiu a orientação de Jesus. Quem será o maior? O que serve. Ele aprendeu. Lembra que foi ele que pediu posição no reino? Ou foi o apóstolo? Foi o apóstolo, né? Foi o apóstolo e João. Eu confundi. Foi o apóstolo João, o apóstolo Tiago e João que pediu ser o primeiro, né? Ser um sentar direito. Não foi isso, não. Eu confundi aqui. Mas ele ouviu Jesus dizendo, o maior é o que serve. E ele, por servir, tornou de grande influência na igreja. Né? Então, vá para casa com a sua tribulação, né? Ela é passageira, é variada,